mesmo, sempre assim, é 11 contra 12 nessa porcaria. Calma, Calabreso. Fala fiel. Ontem, o Corinthians mostrou que está mais vivo do que nunca. Na Neoquímica Arena, o Timão atropelou o Internacional por 4-2. E a resposta foi dada. Ninguém vai rebaixar o Coringão fácil assim. Vamos falar dessa vitória maiúscula, da atuação de gala do Yuri Alberto que meteu 3 na conta, e da visão do Vampeta sobre a partida. Vamos assistir à revolta dos colorados e a resposta do Fabinho Soldado para a declaração malcriada que o Vitão deu sobre a arbitragem. Então deixa seu like, se inscreva no Pra Sempre Coringão e vamos ver toda essa treta. O Dorival estreando em casa, né, contra uma equipe que é favorita ali as primeiras colocações, jogo difícil, mas o Corinthians jogou bem, fez um belo jogo. Aquilo que eu falei, o Dorival vai ter que corrigir alguns erros defensivos, porque o Corinthians toma muito gol na temporada. Mas o ataque funciona. Hoje o Yuri Alberto fez 3, ainda 2 gols anulados. Quer dizer, o ataque do Corinthians funcionou muito bem, diante de um Inter que nos últimos jogos vem também tomando muito gol, né? Na Libertadores tinha tomado 3, né? Sim. Ali no comecinho, depois conseguiu empatar. Mas o Corinthians fez por merecer e justa vitória. Mas pra você, José Manuel, foram 6 gols marcados do Corinthians e 2 do Internacional, totalizando 8 gols narrados nesse jogaço de futebol hoje na Arena de Itaquera. Zé, boa noite. Boa noite. Narrador gosta de narrar gol, né? Vem pro jogo, né? Como é que o pessoal falava assim? Jogo sem gol é igual namorar com a irmã, essa coisa aí? Então, cara, eu narrei 8 gols. 6 valeram, né? Tem a discussão do pênalti, que é um lance polêmico do jogo, e é importante porque é o terceiro gol do Corinthians, estava 2-2, né? A expulsão do Bruno Henrique foi uma falta dura, para cartão amarelo mesmo, então eu acho que não dá para reclamar desse lance. Os 2 gols anulados do Yuri Alberto, que eu narrei e não valeram, né? Eu acho que as faltas foram bem marcadas, acho que o VAR ajudou o árbitro. Não sei se dava pro árbitro ver ou não, lá na origem, e ele dependeu muito do VAR para marcar essas 2 faltas, né? Em campo ele não viu. Você pode criticar o árbitro por isso ou não, né? Mas assim, as faltas ocorreram e o VAR ajudou a arbitragem. No lance do pênalti eu ainda tenho muitas dúvidas, né? O jogador do Inter tirou a bola, mas na sequência solou a barriga do adversário. Aí cara, é pra pênalti, não é? Eu já vejo aqui amigos, aqui ex-árbitros, dizendo, não, eu não marcaria. Outros, eu marcaria. É um lance bastante polêmico, eu tenho sérias dúvidas, confesso, né? Mas assim, pro início do trabalho do Dorival Júnior, fantástico. Ele estreou jogando fora de casa contra o Novo Horizontino, poupou o time quase inteiro, né? O time que entrou em campo, 4 jogadores estiveram contra o Novo Horizontino, né? Tirando o Andilleri, que acho que estaria hoje se não tivesse tido um problema. Mudou bastante o time e conseguiu voltar com a vitória. Botou lá 4 volantes. O problema do Corinthians é tomar gol. Botou lá 4 volantes e ganhou o jogo fora de casa. Hoje ele diminuiu 3 volantes jogando em casa. Romero do time, numa função ali na ponta esquerda, uma função um pouco diferente, né? E o Corinthians começou bem, mas aí começou a mostrar problemas. Foi o Inter adiantar a marcação e o Corinthians começou a falhar. A coisa começou a ruir, né? O gol do empate do Inter é assim, uma sucessão de falhas individuais, cara. Falha na saída de bola, depois falha na marcação, depois falha do goleiro, que não saiu bem, e depois falha do cara que não acompanhou o Aguirre que fez o gol. No caso ali era o Hugo, né? Sobrou pro Hugo, inclusive foi substituído, né? O Inter aí, por méritos do Internacional, concordo nisso com o Vampeta, o Inter chegou ao segundo gol. Então, tem um time muito bom, né? Um trabalho longevo do Roger. Tá mais preparado o Inter, tá mais adiantado em relação ao trabalho do Dorival. Não é que o Corinthians esteja começando agora, né? Ele herda alguma coisa do Ramon Dias, né? Precisa melhorar em vários aspectos, especialmente no aspecto defensivo, mas já encontrou alguma coisa. É inegável, né, Vampeta, que a gente não pode não citar a arbitragem na partida de hoje. Foram pelo menos 5 lances polêmicos e eu acho até que o Paulo César Zanovelli, com o auxílio do VAR, acertou na maioria deles. No primeiro tempo, teve o lance envolvendo Wesley e Yuri Alberto, que seria um possível pênalti pro Inter. No segundo tempo, o lance da expulsão, que pra mim ele acertou no lance. Os 2 gols anulados do Corinthians e o pênalti dado na reta final do jogo. Pra você, Vamp, a arbitragem hoje teve influência nesse resultado ou não? O Paulo César Zanovelli foi bem nas suas marcações. Brincadeiras à parte, eu acho que foi um belo jogo primeiro, né? Achei que foi um jogão, né? No sábado à noite. Estreia de Dorival em casa, o Corinthians jogou bem, tinha começado bem o jogo, depois ali no erro individuais ali, do Carrijo, dos zagueiros, do goleiro, o Inter consegue o empate, depois consegue a virada. Mas assim, em relação à arbitragem, toda a rodada vai dar o que comentar, né? A gente não viu os outros jogos aí, o Fluminense jogou com o Sport, o Vitória enfrentou o Ceará, ainda tem Bahia
e Botafogo. Vai dar o que falar sempre. Eu gosto desse árbitro, né? E o VAR interviu, chamou, mas se você falar assim, dá uma nota pra arbitragem hoje, daria um 7. Boa, tá aí então a opinião do Vampeta sobre a arbitragem. Daniel Lian, queria te ouvir também a respeito desse assunto. Você acompanhou o lado do Internacional na partida. Achou que o árbitro acertou nas marcações, não? Sobretudo aquelas pró-internacional, né? Os 2 gols anulados do Corinthians e também o pênalti no primeiro tempo envolvendo Wesley e Yuri Alberto. A sua opinião, Lian? Eu achei que ele foi bem o árbitro da partida hoje, o Paulo César Zanovelli. Ele que já se envolveu ali em uma grande polêmica quando teve um erro de direito num jogo São Paulo e Fluminense. São Paulo acabou sendo prejudicado na ocasião. E aí até o árbitro chegou a ser afastado, essa coisa toda. Mas hoje ele foi bem e com a ajuda do VAR, né? Bom citar ali também o trabalho do VAR, que teve ali o senhor Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, que é do Rio de Janeiro. Então acho que a equipe de arbitragem hoje trabalhou bem. Sobre o pênalti agora, o último pênalti pro Corinthians, eu acho é um lance muito difícil. Eu não daria o pênalti, falei isso daí durante a transmissão, mas eu confesso que é um lance difícil ali para a própria arbitragem. Eu acho que não teve a influência direta ali no resultado. Claro, uma penalidade, a gente poderia dizer que é um lance fatal. Realmente fez o gol. Mas foi um lance muito difícil. Eu classifico que hoje a arbitragem até que foi bem. E parabéns também aí por revisar e a decisão de campo ser alterada. Porque muitas vezes, por orgulho, aquela coisa toda, o árbitro acaba não chamando atenção. Não. A gente sabe que aqui é sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa, né? Mas infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado outro, tinha que ter sido expulso também. Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou para olhar. Mas é assim, bota esse árbitro cagado para vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Boa noite, Fabinho. Vamos lá. Vou tentar passar da forma que o torcedor passa pra gente. O que o Corinthians pode fazer para evitar que aconteça novamente 2 gols bem contestados, anulados, além de ofício e uma entrevista sua ou de algum dirigente? O que nos cabe é formalizar. Mesmo com a vitória, a gente está aqui para falar sobre isso. Uma arbitragem insegura, que passa para os atletas de insegurança. Lances que o VAR, alguns lances pequenos chamam, outros não. E a gente sempre fala sobre isso. Os critérios sejam o mesmo. Agora o que nos cabe é formalizar o pedido, formalizar a nossa reclamação em relação a isso para a CBF, para que haja. Na verdade, todos nós queremos uma melhora do campeonato. Nós não queremos, de forma alguma, ser favorecido. Até porque não é isso que acontece aqui. Então a nossa reclamação e o nosso pedido é para que o Corinthians não seja prejudicado e para que o espetáculo, na verdade, não seja prejudicado por uma arbitragem muito insegura. Fabinho, como que você vê as declarações do jogador Vitão, do Inter, né? Na saída do gramado ele deu uma entrevista e falou aqui que novamente, quando vem aqui, joga contra 12, que é assim que funciona. Como que o Corinthians recebe essa declaração? Agora não adianta reverter, né? Ele reverteu a situação. Eu não sei se ele falou isso, eu não vi, não costumo e não gosto, não vou fazer declaração, nenhuma afirmação daquilo que eu não vi, mas me parece que se ele falou isso, totalmente infeliz. A gente não vai aceitar também que agora um jogo espetacular que o Corinthians fez, buscando o resultado a todo momento, fez os gols necessários que nos deu a vitória, que haja uma outra interpretação em relação a isso. Nós também estamos insatisfeitos, é por isso que nós estamos aqui, mesmo com a vitória, pedindo para que haja um critério em relação a tudo que foi visto. Qual a justificativa da CBF, Fabinho? Porque eu vejo que recorrentes, parece que a CBF acaba não criticando em relação aos clubes, não há uma posição da CBF. Qual a justificativa da CBF quando há uma reclamação por parte de vocês, dirigentes? Vocês acompanham, em alguns momentos, concordam, reconhecem, e na verdade a gente está aqui para colaborar com o futebol também. A gente quer uma arbitragem regular, uma arbitragem que faça o seu trabalho de uma forma que todos nós esperamos em relação ao espetáculo. As intervenções no VAR precisa seguir critérios para que a cada rodada a gente não tenha que tirar
valor, né? Tirar o mérito do que é uma partida de futebol. É tão bonito você ver um futebol ao estádio, o seu torcedor torcer pela sua equipe e sua equipe se empenhar e fazer o melhor para conseguir a vitória. Quando você faz tudo isso, e em alguns momentos, em alguns lances, você acaba sendo prejudicado de alguma maneira, a gente tem que fazer aquilo que nos cabe, que é fazer a nossa reclamação formal ao torcedor.